Olá, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Fafá, mais conhecida como Ecomommy, as dicas da Fafá. E hoje venho falar sobre fugas, especificamente como evitá-las. Antes de mais, eu gostaria de deixar a nota. É normal que haja fugas, seja com descartáveis, seja com reutilizáveis. A diferença que existe, e penso que é um pouco dois pesos e duas medidas, é que quando há uma fuga com uma descartável, nós pensamos, olha, pronto, houve fuga. E quando há com uma reutilizável, ai meu Deus, que isto não funciona e agora o que é que eu faço? Eu vou desistir das fraldas. Não, calma, relaxem. Há muito menos fugas com as reutilizáveis. É verdade. E além de haver muito menos fugas, aquelas de cocó explosivo, essas não acontecem com as reutilizáveis. Sabem porquê? Vou mostrar. As reutilizáveis têm estes elásticos nas costas mais fortes do que as fraldas descartáveis. E, portanto, aqueles cocós explosivos não há tendência a acontecer. Eu, pelo menos, nunca tive nenhuma. Portanto, se houver uma fuga com uma reutilizável, há uma explicação. Eu vou agora dar as explicações, porque é que elas acontecem e como é que as podem resolver. A primeira tem a ver com o ajuste, o famoso ajuste das fraldas. Antes de mais, eu tenho um vídeo a mostrar como ajustar uma fralda reutilizável, que eu vou colocar aqui alguns, que vos pode ajudar a perceber aquilo que eu estou a dizer. Ponto número 1. A fralda não deve estar nem grande demais, nem pequena demais. Um dos erros mais comuns é, principalmente com bebés mais pequenos, usar fraldas muito grandes porque temos medo que aperte os nossos filhos, temos medo que a fralda fique pequena demais. Eu vou mostrar com esta fralda, que é uma Trima XL, porque é a única fralda em que eu posso vestir realmente muito grande ao meu filho, porque ele, na maior parte das outras, já está no último ajuste. Mas como esta é para os 25 kg, ele pesa 13, aqui eu posso demonstrar o que é uma fralda grande demais em termos de ajuste. A fralda tem de assentar abaixo do umbigo e devemos poder deslizar os dedos nos elásticos das pernas, um dedo, mas não deve haver intervalos, isso vai levar a fuga. O mesmo com a zona da barriga, devemos poder deslizar, mas não deve haver espaço a mais. Outra coisa muito importante, as reutilizáveis assentam na zona da virilha, como se fosse uma cueca. As descartáveis assentam um pouco mais nas coxas, portanto também devemos ter o cuidado de fazer uma espécie de C, quando estamos a colocar a fralda. Eu hoje vou muitas vezes aqui à gaveta. Portanto, fazer assim, quando estamos a colocar e trazê-la para o bebê para poder encaixar na virilha. É mais difícil eu agora demonstrar o que é um ajuste grande demais no meu filho, porque ele já tem 2 anos. Mas é um erro que eu cometi inicialmente. Eu tinha uma fralda da Totspots, foi a primeira que eu usei, uma tudo em um, e estava num ajuste um pouco maior do que aquilo que devia estar. Tive fuga na barriga com essa fralda, e é normal, acontece muitas vezes, mas não se preocupem, as fraldas não apertam tanto quanto nós achamos que elas apertam. Portanto, acertar no ajuste, primeira regra de ouro. A segunda razão para fugas tem a ver com a absorção. Tanto absorção a mais, quanto absorção a menos. Ambas levam a fuga. Tal como uma fralda grande demais ou pequena demais vai levar a fuga, aqui também temos uma situação de fugas. Absorção a mais. Esta fralda é um calhamaço. Ela tem cá dentro uma pré-dobrada e os 2 absorventes que vêm com a marca. É uma fralda de bolso da Baba Boo. Tem um ajuste espetacular no meu filho, com os 2 absorventes, ou com um absorvente. Eu agora uso com os 2 porque ele precisa dos 2. Mas até aos 10 meses dele, sensivelmente, eu precisava só de um. Porque isto é de bambu e microfibra no meio e é um bom absorvente. Portanto, aqui já temos um tamanho mais simpático. Se eu colocar aqueles absorventes todos, eu além de estar a fazer com que a fralda tenha pressão, o ajuste não vai ficar bom. E, portanto, absorção a mais, fuga garantida. Em contrapartida, absorção a menos também poderá levar a fugas se eu colocar um absorvente que não absorve a quantidade de xixi que o meu filho faz. Uma maneira de dar a volta a isso é combinar os absorventes. Tenho um vídeo também a mostrar como combinar os vários tipos de absorventes. Interessante, por exemplo, algodão e cânhamo, porque o algodão é de mais rápida absorção e o cânhamo fica a guardar bastante. Algodão e bambu, por exemplo, microfibra
calha-me, são boas combinações. Uma das maneiras em que nós podemos também contrariar isto é mudando a fralda com mais frequência. Eu recomendo mudar de 2 em 2 ou 3 em 3 horas, por uma questão de higiene também, e aí também garantimos que não haverá fugas por saturação dos absorventes. Aliada, mas não completamente relacionada, temos as fugas de compressão. Fugas de compressão acontecem principalmente com absorventes de microfibra. Porquê? Porque eles absorvem rapidamente, mas em pouca quantidade, e têm o efeito esponja. Ora, uma esponja, quando nós carregamos, há compressão. Isto acontece particularmente em baby wearing ou situações em que temos a roupa muito apertada por cima da fralda. Portanto, se vamos fazer baby wearing, usar uma fralda com uma boa capacidade de absorção, não usar apenas microfibra. E se temos a roupa demasiado apertada, ou colocamos um extensor de bodies, que é este bocado de tecido que prende no body de um lado e do outro, fazendo assim com que haja mais distância entre as molas, aumentando o tamanho do body para não ficar justo, ou então compramos um tamanho acima, que é aquilo que eu normalmente faço cá em casa. Portanto, roupa apertada, baby wearing, evitar a microfibra pode levar a fugas de compressão. Outra fuga que pode acontecer principalmente com as fraldas de noite são as fugas de contacto. O que é que eu quero dizer com isso? Quando usamos uma fralda ajustada, que é toda ela absorvente, e usamos uma capa calção em PUL, elas normalmente têm a parte de cima e das pernas em polar. Ora, este polar não deve estar em contacto com a fralda, porque se ele estiver em contacto com a fralda, ele pode deixar passar a umidade e o bebê acorda com a roupa úmida. Não é muito frequente haver fugas em que haja inundações com as fraldas. Normalmente quando é fuga, a roupa ficou molhada. Portanto, também não é um drama assim tão grande com este tipo de fuga, mas pode acontecer. A mesma coisa com aquelas fraldas que têm um ajuste um pouco mais complicado, em que o absorvente de dentro pode ficar em contacto com a roupa. Portanto, aí temos de garantir que puxamos os absorventes para dentro, ou empurramos os absorventes para dentro, e a mesma coisa com os elásticos das pernas, portanto, colocá-los um pouco mais para dentro para garantir que a fralda fica mais segura. Outra situação que pode levar a fugas é uma fralda danificada, nomeadamente o PUL, a camada de fora, estar danificada. Como é que vemos? Se colocarmos contra a luz e houver falhas, cracks, se ela estiver rachada, ela está danificada e, portanto, não vai impermeabilizar a fralda. Não é muito comum acontecer, mas pode acontecer, é um processo de delaminação. Isto é um laminado de poliuretano, portanto, ela pode delaminar, as camadas separam-se e estraga-se. Aí não há nada a fazer, é mesmo uma fralda nova. Portanto, tenham sempre em atenção se comprarem fraldas em segunda mão para garantir que o PUL está intacto. E há marcas em que isto tem a acontecer mais do que outras. Portanto, também é terem atenção. Normalmente nos grupos partilha-se muito quais as fraldas que têm mais sensibilidade. Se bem que eu contrario um bocado essa tendência, porque falaram muito da Charlie Banana, que não se deve lavar a 60 graus. Eu lavo há 2 anos a 60 graus e elas estão aqui todas para as curvas. Portanto, ou eu tive muita sorte, ou então pode acontecer haver lotes de fraldas em que haja mais propensão para se danificarem. Acima de tudo, as fugas vão acontecer. Podem acontecer. É normal. Eu também já tive fugas. Houve uma vez uma pessoa que me disse: "Epá, tu devias a fazer um post, a Fafá também tem fugas." É óbvio que eu já tive fugas. Ou porque eu coloquei a fralda mais rapidamente, ou porque eu deixei mais tempo, ou porque realmente houve contacto, ou porque não fui eu que coloquei a fralda. Também acontece. Também já tive fugas e não é o fim do mundo. Nunca tive nenhuma inundação. O nosso bebê ainda dorme grande parte da noite connosco e eu nunca tive a minha cama molhada. Portanto, também eu tendo a simplificar muita coisa e a relaxar. Isto são fraldas, não é o fim do mundo e nunca pensei vou desistir de fraldas porque tive uma fuga. Tal como certamente se usam descartáveis, não pensaram vou deixar de usar fraldas no meu filho porque tive uma fuga. Portanto, é também ponderar bem a situação. Uou. O mais importante é realmente terem um bom ajuste na fralda. Portanto, vejam o vídeo onde eu demonstro como ajustar, como as molas devem estar fechadas para baixo e os dedos colocados para cima, garantir que ela está ajustada na virilha do bebê. Portanto, principalmente bom ajuste, verificar a capacidade de absorção.
ter um pouco atenção a estas características, ajustar a fralda à altura do dia, à alturas em que o vosso bebê vai fazer mais xixi, e portanto ajustar e colocar uma fralda mais absorvente nessas alturas. E tudo se consegue. Espero que tenham gostado deste vídeo, que vos ajude, essencialmente, que vos ajude a relaxar. Gostem, comentem, partilhem, subscrevam o meu canal, ativem as notificações e até para a semana. Eu estou de fuga. Gostaste? Pá, isto uma pessoa quando fica mexer no nariz depois não para, não é? O que é que ia dizer? Ou podemos usar Ou podemos